Agora vamos passar para uma série de exercícios sobre paralelogramos, exercícios ainda tranquilos, só mesmo para exercitar as propriedades dos paralelogramos. Depois, no final do capítulo, vamos colocar mais exercícios envolvendo paralelogramos e os demais quadriláteros. Número 1. Dois dos ângulos de um losango são complementares. Qual o valor do maior de seus ângulos? Então, losango é um paralelogramo que tem os quatro lados iguais. Aí, dois desses ângulos são complementares. Complementares é o quê? A soma dá 90 graus. O que pode ser complementar aqui? Esses aqui não podem estar envolvidos nessa soma, porque no paralelogramo você tem dois ângulos que são iguais, eles são agudos, e os outros dois são obtusos, a menos que seja um quadrado, que os quatro são ângulos retos. Mas fora o quadrado, temos dois que são maiores que 90 graus e dois que são menores que 90 graus. Então, se dois ângulos daqui somam 90 graus, não podem ser esses, porque cada um deles já é maior que 90 graus. Então, os dois complementares só podem ser esse aqui, os dois menores. Então, você tem aqui um ângulo x e um ângulo x, são complementares, então a soma deles dá 90 graus. 2x vale 90 graus. Então, x vale 45 graus. Portanto, a gente tem aqui um ângulo de 45, aqui o outro também vai ser 45. E esses outros dois aqui são quanto? O suplemento do x, o suplemento de 45 é 135 graus. Esse aqui também, 135 graus. Bem tranquilo, né? Então, qual o valor do maior dos seus ângulos? É isso aqui, 135 graus. Tem dois iguais, dois maiores, né? Então, é 135 graus. Aqui a questão número 2. Dessa vez, é um outro losango, só que tem um ângulo de 120 graus. E aqui ele deu nomes para as letras, né? A, B, C, D. Então, tem que ser nessa ordem, A, B, C, D nesse sentido, ou então nesse sentido. Então, vamos fazer aqui um losango com um ângulo de 120 graus. Figura bem parecida, né? Então, losango, os quatro lados iguais, e um ângulo vale 120. O ângulo obtuso aqui, 120, vamos que seja esse, ele mandou chamar de A. E como é ABCD, você tem que escrever ABCD nesse sentido ou nesse sentido. Pode ser que isso não atrapalhe nada no problema, mas vamos respeitar o que ele falou aqui. Losango ABCD, então A, B, C, D. Certo, os pontos médios de AB e AD, AB e AD. Então, os pontos médios desses lados são, respectivamente, P e Q. Então, vamos marcar isso aqui. Ponto médio de AB e ponto médio de AD, eles se chamam P e Q. Calcular os ângulos internos do triângulo PAQ. PAQ. Ele quer saber os ângulos desse triângulo aqui. Então, um desse aqui é o próprio ângulo A, que é 120. E os outros? Olha aqui, os outros, muito fácil. É só você observar que isso aqui é um triângulo isósceles. Por que é um triângulo isósceles? Isso aqui é losango. Qual é a propriedade do losango? A principal, tem outras, mas a principal propriedade do losango é que seus quatro lados são iguais. Então, isso é igual a isso. Então, AB é igual a AD. E as metades deles
que vão valer AP e AQ, vão ser iguais também. Se esses dois pedaços são iguais, as suas metades também são iguais. Portanto, essa medida AP é igual a essa medida AQ. Então, esse triangulinho aqui é um triângulo isósceles, dois lados iguais. Então, aqui dois ângulos iguais. Como esse ângulo A vale 120, quanto é que sobra para os outros dois? Sobra 60. É 180 menos 120. Sobra 60 para cá. Cada um vai ter que valer 30. Então, isso aqui é 30 graus, isso aqui é 30 graus. 30 graus aqui no ponto Q e 30 graus aqui também no ponto P. Então, os ângulos internos do triângulo PAQ são esses aqui, 120, 30 e 30. Essa é bem fácil também, hein? A número 3, ele deu a figurinha aqui, acho que dá para resolver na própria figura. No paralelogramo PQRS, tá vendo? Ele segue a ordem. Temos que PS é igual a ST. Onde está o PS é igual a ST? Aqui, ó, ele marcou um ponto T, de tal forma que você tenha o PS igual a ST. Então, essas duas medidas aqui são iguais. PS é igual a ST. Então, vamos ter ângulos iguais aqui também, né? Bom, e ele deu ainda que o ângulo PQR mede 56 graus. Ó, PQR é esse ângulo aqui. É 56 graus. 56 graus. O que a gente pode tirar daí? Muita coisa, né? Porque no paralelogramo, os ângulos opostos são iguais. Se aqui é 56, aqui é 56 também. Ele quer saber a medida do ângulo STP em graus. É isso aqui, ó, STP. Esse ângulo, que por sinal é igual a esse, já que essas medidas aqui são iguais. Isso aqui é um triângulo isósceles. Pronto, matou o problema. No triângulo isósceles, você conhece o ângulo do vértice, calcula os outros dois ângulos facilmente. Olha aqui, um triângulo isósceles, vou desenhar ele aqui em outra posição. Aqui é o S, aí tem o P do lado de cá e tem o T do lado de cá. Ele sabe que aqui no S é 56. Então, cada ângulo desse aqui vai ser igual. É 180 menos 56, e isso aqui vai dar 124. Aí você pega metade para cada lado, metade de 124 para cá e para cá, e a metade disso aqui é o quê? 62 graus. Portanto, temos 62 graus aqui e 62 graus aqui. O ângulo que ele está pedindo, que é o ângulo STP, é igual a esse aqui, esse, né? Ele vale 62 graus. Olha aqui, 62 graus, resposta correta, letra D. A questão número 4, eu falei que aqui eram questões fáceis, né? Ó, no retângulo PQRS, calcule a medida do ângulo QSR. QSR é esse ângulo aqui, ó, que ele está chamando de X. E ele deu esse ângulo aqui, um ângulo de 78 graus. Como que a gente pode resolver isso aqui? Lembrando de algumas propriedades do retângulo, né? O retângulo tem um monte de propriedades. Duas delas que eu vou citar são as seguintes. No retângulo, as diagonais são iguais e elas cortam-se ao meio. Em qualquer paralelogramo, as diagonais cortam-se ao meio. Ou seja, essa parte é igual a essa e essa parte é igual a essa. Só que no retângulo tem algo mais. As diagonais, elas são iguais também. Então, nós vamos ter aqui 4 pedaços iguais. Esse pedaço é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Isso vale em qualquer retângulo. O ponto de encontro das diagonais vai dividir essas diagonais ao meio e vão ficar 4 pedaços iguais. Então, nós temos que essas duas medidas aqui são iguais.
Então, já que são iguais, esse triângulo aqui é isósceles. Portanto, se aqui é um ângulo X, aqui também é um ângulo X. E olha o que vai acontecer aqui, ó. Nesse triângulo isósceles, TSR, nós temos aqui esse ângulo, ele é o quê? Ele é um ângulo de 78 graus, mas como é que se chama? É ângulo externo. O ângulo que está marcado aqui em vermelho é um ângulo externo desse triângulo. E a gente sabe da propriedade do ângulo externo lá do capítulo 3, né? Que diz que o ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos internos não adjacentes. Não precisa ser só triângulo isósceles para isso acontecer, não. Em qualquer triângulo, mesmo que aqui fossem ângulos diferentes, esse ângulo seria igual à soma desses dois. Mas aqui são iguais, né? Então nós vamos ter que 78 graus é igual a x mais x, 2x. Então o ângulo x vale a metade de 78, que é 39 graus, né? Então calcule a medida do ângulo QSR. QSR é o x. Então 39 graus. Olha aqui, resposta correta. Letra C. A questão número 5 é também sobre paralelogramo e envolve área. Olha aqui. Em um paralelogramo, dois lados consecutivos medem 16 centímetros e 10 centímetros. E o ângulo obtuso interno, 150 graus. Tem que fazer o desenho, hein? Determine em centímetros quadrados a área do paralelogramo. Olha, para quem está avançado já na trigonometria, dá para resolver esse problema rapidinho, mas vamos resolver aqui usando ainda uma geometria básica. Eu tenho aqui um ângulo de 150 graus, vão acontecer aqui propriedades envolvendo esse ângulo que a gente já mostrou. Vamos trabalhar com o que a gente tem. Então, os lados não consecutivos valem 16 e 10. É um paralelogramo assim. Vou fazer o desenho michuruca aqui, depois eu faço ele maior. 16 e 10. Seria um lado valendo 16 e um lado valendo 10. É claro que os outros lados também vão valer 16 e 10. Paralelogramo tem essa propriedade, né? Os lados opostos são iguais e paralelos, certo? O ângulo obtuso interno vale 150 graus. Então, o ângulo aqui interno, obtuso, todos esses quatro ângulos aqui são internos. Temos aqui ângulos agudos e ângulos obtusos. Ele está falando que esse ângulo obtuso aqui vale 150 graus. Ele quer saber quanto vale a área desse paralelogramo. Então, como é que a gente vai calcular a área de um paralelogramo? Eu tinha que saber aqui a altura dele, né? Só para lembrar, como que se calcula a área de um paralelogramo? Tem várias maneiras, mas a maioria delas a gente não ensinou ainda. Você ainda precisa estudar relações métricas, um pouquinho de trigonometria. Bom, tem uma maneira fácil de calcular a área do paralelogramo, que é essa aqui. Se você conhecer um dos lados, não precisa conhecer esse outro lado aqui não. Claro que esse aqui vai ser igual a esse, mas esse aqui não vai ser necessário para o cálculo. Então, se você conhecer um dos lados e conhecer a altura, quer dizer, a distância entre esse lado e esse lado, assim, ó. Essa distância. Então, vamos chamar isso aqui de H, a altura do paralelogramo. E aqui um lado, vou chamar de lado A. A área do paralelogramo, vamos chamar de S, ela é dada por essa fórmula aqui, ó. A vezes H. Uma fórmula muito simples, né? Sabe por quê? É o seguinte, A vezes H é o produto de duas dimensões. Parece a fórmula da área do retângulo, né? E realmente você forma um retângulo aqui. Se você pegar esse pedaço aqui do paralelogramo, cortar ele, arranco isso daqui e coloco esse pedaço aqui, então esse pedaço vai sumir, some, e ele vem para cá.
Aí olha o que vai ficar. Fechou um retângulo. E quais são as dimensões desse retângulo? Essa dimensão vale A, que é igual a esse aqui. Você cortou, mas esse aqui está inteirinho e ele vale A. Essa dimensão desse tal retângulo. E essa outra dimensão é H. Então a área desse retângulo aqui, que é igualzinha à área do paralelogramo, então A vezes H, a área desse retângulo é igual à área do paralelogramo. Então aqui 16, se você conhecesse essa medida aqui, daria para você calcular. E como que a gente pode calcular, hein? Aí vamos fazer essa figurinha maior. Porque aí você tem aqui um lado que é 16, se você souber quanto é essa altura, e talvez dê para calcular a altura, levando em conta essa medida 10 e esse ângulo 150 graus. Vamos fazer essa figura maior aqui. Então tá aqui o paralelogramo desenhado em uma escala maior. Ó, 16, 10, aqui é 16 e aqui é 10. Faltou 16 aqui, né? E aqui um ângulo de 150 graus. Se aqui é 150 graus, quanto é esse ângulo? Esse ângulo aqui vale o suplemento de 150, que dá 30 graus. Então, para calcular a área, a gente vai fazer essa medida, 16, vezes essa altura. Então, a gente precisa calcular essa altura. Quer dizer, a distância entre esses dois lados. Eu vou fazer essa distância aqui nesse ponto, que ele vai me interessar. Aqui, ó. Essa é a distância que eu preciso calcular. A medida dessa perpendicular. Agora, olha só. Eu já falei aqui, no capítulo 3, uma propriedade muito interessante sobre o triângulo retângulo que tem ângulo de 30 graus. 30, 60 e 90. Essa propriedade é a seguinte: o cateto oposto a 30 graus vale a metade da hipotenusa. Lembra disso? Já usei isso aqui várias vezes em problemas. Por que isso? É porque o cateto oposto a 30 graus, desse triângulo 30, 60, 90, ele é, na verdade, isso aqui, ó. Esse triângulo 30, 60, 90, ele vem de um triângulo equilátero que você cortou ao meio. Quando você corta ao meio um triângulo equilátero, você fica aqui com um ângulo de 30 graus, aqui 90, porque isso é uma altura, e aqui 60 graus. Esse triângulo 30, 60 graus, ele é obtido pelo corte ao meio de um triângulo equilátero. E já que ele foi cortado ao meio, esse pedaço é igual a esse pedaço. Então, essa medida é a metade do lado. Então, metade do lado. Isso quer dizer que o cateto que está oposto a 30 graus vale a metade da hipotenusa. Lembrando essa justificativa, tá? E a gente pode usar isso aqui, ó. A gente quer saber justamente essa altura, que é o cateto oposto a 30 graus desse triângulo. Ele vale a metade da hipotenusa. Como a hipotenusa é 10, então esse cateto aqui vale a metade. Ele vale 5. Pronto. Achamos a altura do paralelogramo facilmente. Portanto, a gente pode calcular a área. Como é que é a fórmula da área? Esse lado vezes essa altura. Por causa daquela historinha de você cortar, arranca esse triângulo, põe ele aqui, vai ficar um retângulo, né? Como eu acabei de mostrar. Então, isso aqui vai ficar esse lado que é 16 vezes essa altura que é 5. Isso dá 80 centímetros quadrados. Então, 80 centímetros quadrados, olha aqui, resposta correta. Letra C.